Caos, canetaços e confrontos em série. Esse é o resumo dos primeiros 100 dias de governo de Donald Trump. O resultado está na reprovação de 55%, a maior dos últimos 70 anos de um presidente estadunidense em início de mandato. Uma das principais bandeiras de Trump, o plano tarifário, acabou gerando instabilidade nos mercados e muita preocupação com a alta de preços. Quase metade dos norte-americanos acredita que a economia vai piorar nos próximos 12 meses. A administração da política migratória e a remodelação de serviços públicos também foram reprovados. Trump, que apostou no trio deportação, tarifaço, gestão, está vendo sua popularidade derreter justamente por conta desses pontos. Até mesmo os hispano-americanos, que ajudaram o republicano a retornar à Casa Branca, estão voltando atrás no apoio ao presidente. Além da reprovação recorde de batalhas judiciais e grandes protestos de rua também embalam o pacote. Seria esse o começo de mandato mais tumultuado da história dos Estados Unidos? Quarta-feira, 30 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar para analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o professor de Relações Internacionais, Fabrício Pontin. Oi, Fabrício, seja bem-vindo ao Em Detalhes. Muito obrigado, Roberto. É um prazer estar com vocês hoje no Em Detalhes de novo. Acho que a gente consegue ter uma conversa bem interessante aí sobre o governo Trump, sobre as aprovações, né, esses primeiros 100 dias que está completando dia 30, né? Dia 30 de abril agora, completa 100 dias do governo. Pois é, professor Fabrício, Trump chega então aos 100 dias de governo com 39% de aprovação e 55% de reprovação. E aí, segundo a pesquisa Ipsos, Washington Post e ABC News, é a pior avaliação para um presidente estadunidense nesse período desde o pós-guerra. A que você atribui essa rejeição histórica tão precoce, hein, Pontin? Vamos lá então, Roberta. Eu acho que a gente tem que entender essa rejeição em termos do tipo de política que o Trump tem feito nesses 100 dias. Existe uma característica de governos de matiz autoritária ou de tendências autoritárias que é começar fazendo todo o possível. Essa é uma tendência desse tipo de governo, desse tipo de vocação, digamos assim, em termos de governança, de fazer governo. Então, o que tu vê? Tu vê o Trump começando o governo, aplicando todo tipo de política mais controversa, puxando todo tipo de atitude mais controversa, seja com relação à questão da imigração, seja com relação às questões das tarifas, seja com relação à questão da própria postura do governo em âmbito doméstico, né, de aumento da repressão internamente dentro dos Estados Unidos. Então, essas políticas, elas são implementadas no início do governo como uma espécie de choque, especialmente porque o Trump está governando fundamentalmente sem nenhum tipo de oposição no nível do Congresso. É claro que existe uma oposição no nível discursivo, mas no Congresso a oposição dos democratas consegue fazer muito pouco. Eles não têm nenhum tipo de capacidade para conseguir bloquear as propostas administrativas do governo Trump. O máximo que eles conseguiram fazer foi bloquear o púlpito do Congresso, né, do Senado, que é uma estratégia que você pode fazer nos Estados Unidos para tentar bloquear as negociações. Um senador fica falando sem parar, como você não pode ser interrompido pelo código interno do Senado, né? Você fica falando o máximo possível para evitar que deliberações sejam feitas, votações sejam iniciadas. O Cory Booker, né, que é um senador democrata, fez isso como uma espécie de... Mas isso tem uma espécie de protesto. Mas isso tem muito mais um fator simbólico de bloquear. Não, os democratas têm muita pouca capacidade de bloquear a política. E os republicanos estão aproveitando, os trumpistas, eu deveria dizer, né, estão aproveitando esse momento para mover o máximo possível de legislações controversas, ou de atitudes controversas, e de reformas controversas.
o Musk com a questão de toda a reforma do sistema administrativo, né, do DOGE, cortes dentro do sistema administrativo norte-americano, estadunidense. Essas políticas são todas impopulares, mas é uma característica de governos autoritários começar com essas políticas autoritárias e puxá-las para frente como uma espécie de choque. Então, a impopularidade vem como uma reação a essas primeiras atitudes de fator relativamente autoritário, fator bastante regressivo dentro dos Estados Unidos. Né? Mas eu queria te chamar a atenção para um dado que eu acho relevante. Me lembra de novo, qual é a aprovação? Eu tenho um dado aqui agregado de 44%, na pesquisa do Washington Post são 35%, correto? Que aprovam. 39% que aprovam 39%. e 55% desaprovam. Então, Roberta, esse dado é um dado que inicialmente pode nos fazer parecer assim, tá, então 39% está aprovando, é um número pequeno, 55% desaprovam, esse é um número grande, o Trump deve estar muito preocupado. Né? Só que tem uma pergunta que a gente tem que fazer necessariamente aqui, desses 55%, quantos são eleitores engajados? Porque dos 39, eu posso te garantir que esses são eleitores extremamente engajados com o projeto trumpista. Porque se desses 55% não é uma porcentagem grande que está engajada em eleições, o Trump está olhando para esses 39% e pensando, esses 39% do total que está sendo colocado, são 51% dos eleitores engajados. Pode acontecer esse efeito paradoxal, né? Que 39% aqui representam muito mais dentro do universo de eleitores engajados na política e que estão dispostos a, por exemplo, votar nas eleições do ano que vem. Essa é outra aposta que os republicanos vêm fazendo desde 2016, quando o Trump é eleito pela primeira vez, que é, nós não precisamos da maioria dos eleitores total, nós precisamos da maioria dos eleitores relevantes dentro das eleições, que nos Estados Unidos a gente sabe, né, são proporcionais e que vão estar engajados dentro da eleição. Então, esse é um outro dado importante na interpretação dessa rejeição do Trump, para a gente não achar que esses 55% de rejeição que a gente está vendo dentro dessa pesquisa transferem automaticamente ou para votos para democratas ou para uma atitude anti-Trump numa eleição que a gente vai perceber na hora do voto. Né? Isso pode nos confundir um pouco. E eu tenho para mim que os trumpistas, eles interpretam esse dado dessa forma. Sim, nós temos um número menor de aceitação, mas quem nos aceita vai comparecer e vai engajar com a política partidária, enquanto quem nos rejeita, a nossa oposição, não pode ter a segurança tão clara que eles vão comparecer e votar neles. Né? Então, também é uma aposta de engajamento eleitoral por parte dessas frações que a gente está vendo aqui. Né? Então, acho que esse também é um dado importante para a gente manter em mente quando a gente pensa se eles estão preocupados com essa rejeição ou não. Eu acho que eles estão preocupados, é claro que não é um dado, nenhum governo quer ter essa pecha, né? Ter a maior reprovação desde o pós-guerra. É um dado ruim, nenhum governo quer ter esse dado. Então, é ruim para o governo Trump que depois de só 100 dias ele perdeu tanto apoio. Ele começa no agregado, estou vendo aqui, com 50% de aprovação, e realmente é uma descida vertiginosa, né, para entre 44% de aprovação e 35%, dependendo de qual pesquisa tu está olhando. Então, realmente é um dado bastante marcante. Agora, ele vai traduzir para comportamento eleitoral? Essa é uma discussão interessante para a gente ter hoje aqui também, nós dois. Queria te perguntar sobre o tecido social, né, dos estadunidenses. Quero entender quem são os aliados de Donald Trump, principalmente pensando depois de 100 dias de governo. A gente viu o mercado muito reativo. Por outro lado, a gente sabe que ele tem como aliados os magnatas das Big Techs. Mas eu te pergunto, e os grupos minorizados e a própria elite estadunidense? Ela continua ao lado de Trump? O pessoal que financia o Trump sabe que o Trump tem esse apelo populista. A pergunta é esse movimento agora, com as tarifas, que estão tendo já efeitos inflacionários, e o americano não está acostumado com inflação, isso vai afetar a popularidade do Trump diretamente e pode, daí sim, desincentivar esses grupos a ficarem com o Trump. Mas uma coisa que vale a pena prestar atenção, a gente já está vendo
as primeiras exceções a um movimento tarifário. E todo mundo que estava com o Trump, lá no dia da posse do Trump, tinha um monte de bilionário ali na segunda fileira, né? A gente podia ver um por um, os bilionários na segunda fileira na posse do Trump. Se a gente olha, todos aqueles bilionários estão ganhando exceções nesse primeiro momento das tarifas. Ou seja, eles estão ganhando os incentivos por terem apoiado o Trump. Se mesmo com essas exceções, os outros movimentos inflacionários fazerem os produtos deles terem menos força, eles talvez desgrudem disso. Mas eu me lembro de ter feito essa consideração com vocês aqui no ICL, logo no início do governo Trump, acho que lá em janeiro ou fevereiro. E tem uma consideração aqui, os magnatas, eles não se movem por ideologia, os magnatas se movem por sentir a temperatura. Quando eles apostam no Trump de forma tão explícita e seguem apostando no Trump de forma explícita, eu acho que isso é mais uma percepção da galera da Big Tech, que nós estamos caminhando, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, para regimes cada vez mais repressivos e que questionam alguns dos consensos do pós-guerra. E eles estão apostando nesses regimes como uma realidade política. Daí volta aquilo que a gente começou. Esses caras querem estar do lado do poder. Se a gente olhar para um cara que nem o Zuckerberg do Meta, né, do grupo Meta, o Zuckerberg é um cara que historicamente apoiava os democratas. Por que ele mudou? Porque a ideologia dele mudou? Não, ele está apostando para onde ele acha que está indo o dinheiro. Né? Então, para onde ele acha que está indo o consenso político nesse momento. É um pouco preocupante que esses magnatas estão apostando em regressão democrática, tá? Mas a realidade na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina também é visivelmente essa. Tu tem todas as elites da tecnologia, do setor de alta tecnologia, se movendo para esse tipo de aposta. Eu não sei se eles sabem algo sobre política que nós não sabemos. Eu acho que a visão deles é muito mais pragmática no sentido de, olha, esse foi o resultado nessa eleição, vamos se mover para isso agora, porque parece que está indo para essa direção e vamos financiar esse tipo de medida. Como antes estavam financiando, por exemplo, discussão LGBTQIA+, questões de diversidade, e que eles tiraram todo o dinheiro de uma hora para outra, porque não vem mais o retorno do investimento. Então, para mim, a questão é, eles vão olhar para esse gráfico, eles vão tirar imediatamente o dinheiro do regime e parar de apoiar? Eu não acho. Ok? Eu acho que eles vão continuar apoiando porque eles veem uma tendência de regressão democrática. Mas o que eu observaria é qual vai ser a reação deles. Primeiro, há tanto pessoas que estão sendo apoiadas pelo Trump perdendo eleições ao redor do mundo. Isso já está acontecendo, aconteceu no Canadá, aconteceu na Alemanha. Né, aconteceu no Canadá agora, dia 28 de abril, né, aconteceu na Alemanha um mês e pouco atrás, né, a França está com um cara que vai entregar um resultado parecido também. Bom, daí o que vai acontecer? Esses apoiadores vão começar a dizer, opa, o cara não é tão invencível assim, a tendência não é tão irresistível assim, vamos diversificar. Né? Então tem essa tendência também, mas eu acho que eles estão esperando sobretudo a eleição congressional do ano que vem, tanto para ver em que nível de normalidade essa eleição congressional vai ocorrer, mas também para reagir daí com relação aos seus investimentos e ao futuro dos Estados Unidos, porque se a eleição do ano que vem reproduzir uma tendência de crescimento dos republicanos, daí um pouco que, bom, o jogo acabou, a tendência é que realmente os trumpistas consolidem, né, esse abraço de urso que eles estão dando na política norte-americana. Se não, se a gente conseguir ver uma virada dos democratas dentro do nível do Congresso, daí a gente vai ter 2 anos muito complicados dentro da política norte-americana, porque a gente vai configurar uma guerra aberta entre o Congresso e o Executivo, com um Executivo que não gosta muito de conversa. Né? Então isso vai ser interessante também de observar e ver como o mercado, principalmente esses magnatas, vão reagir a isso. Mas hoje, Roberta, a realidade é
é muito óbvia. O Partido Republicano é o partido do Trump, as elites republicanas estão com o Trump, sobretudo porque o Trump demonstrou que consegue ganhar eleições quando os outros políticos republicanos não conseguem. Então, enquanto os outros políticos republicanos não conseguem ganhar as suas eleições dentro dos seus distritos, os governadores, deputados, senadores que aderem ao trumpismo performam bem. Bom, isso dá um sinal para os investidores, né, para os membros do partido que querem ganhar eleições. Né, políticos querem ganhar eleições, é um fato da natureza, digamos assim. É. Agora, Pontinho, o fato do Trump ser um homem imprevisível, que gera uma insegurança não só no mercado, como no cenário internacional, né? Ele está inaugurando aí novas pontes que saem todas dos Estados Unidos para o mundo, né, economicamente falando. Essa insegurança, ela não vai contra o próprio governo? Porque nem quem é do partido deve se sentir 100% seguro ao lado de Donald Trump, não? Eu fico muito dividido com relação a isso. Na época do Nixon, né, o pessoal falava dessa postura que é a postura de deixar o teu adversário o tempo todo inseguro sobre qual é a tua próxima ação. Né, porque essa insegurança ela deixaria o teu adversário, digamos assim, com medo, né, e tornaria ele mais suscetível à ameaça. Primeiro que eu não gosto muito dessa interpretação dos anos Nixon, eu acho que ela é um pouco equivocada, eu acho que o Nixon foi um ator político na política internacional muito mais sutil, por exemplo, do que o Trump. O Nixon, para início de conversa, conseguiu abrir as negociações com a China, né? Operou uma revolução na diplomacia norte-americana, mudou muito do cenário político global. Eu acho que a comparação do Trump com o Nixon, que muita gente faz nesse nível, não é muito apropriada. Mas a tua pergunta, eu acho que ela é difícil de responder diretamente, Roberto. Eu acho que a pergunta principal para mim é qual é o ganho de ser visto como um ator instável na política internacional. Eu não acho que o Trump está se mostrando necessariamente instável. Eu acho que o Trump está mudando o paradigma de atuação e alianças dos Estados Unidos. Certo? Então isso é algo que já no ano passado, quando conversando com outras pessoas, conversando aqui com vocês, me perguntavam, tá, Fabrício, mas qual é a consequência principal de uma eleição do Donald Trump para a arena internacional? Muda o paradigma, muda o padrão de alianças dos Estados Unidos. Então, um pouco dessa atitude que a gente percebe dele ser um pouco imprevisível, na realidade é um pouco uma surpresa com relação ao tipo de aliança e o tipo de parceiro que ele está procurando. Agora, essas idas e vindas, elas estão tendo extremas consequências dentro do contexto doméstico norte-americano e também, digamos, para as empresas norte-americanas que, de novo, não estão acostumadas a lidar com o tipo de instabilidade comercial que o Trump está provocando. O mundo não tinha uma guerra fiscal há 4 meses atrás. E o Trump está provocando uma guerra fiscal global com relação a essa questão das tarifas. Né? Isso está tendo consequências para o mercado norte-americano e vai ter ainda mais. Como é que isso vai afetar os atores políticos internos? Então, tu falaste, os próprios congressistas republicanos vão ficar meio sem saber qual é a política oficial do governo norte-americano. E, por outro lado, como é que isso vai afetar a percepção dos Estados Unidos lá fora? Mas para quem está nos assistindo, né, conversando contigo, o que eu provocaria a gente a pensar é o que o Trump está fazendo que ele não disse que ia fazer. Na realidade, boa parte dessas políticas ele disse que ia fazer. Todas essas questões estavam, se não nos planos de governo, estavam presentes dentro dos discursos. Essa questão que agora ele replica, nós estamos sendo roubados, os países nos roubam com a questão das tarifas. A gente tem que reagir. Bom, ele dizia isso em discursos durante toda a campanha. A questão com relação à postura dele com relação a governos democráticos na Europa. A questão da atitude dele com relação à Rússia e aos países do Golfo. E isso tudo foi falado. Então, num certo sentido, a nossa surpresa com o Trump é a surpresa dele estar sendo tão autoritário e tão não convencional no contexto norte-americano quanto ele disse que ia ser.
Então, o que está acontecendo nesse momento, a gente está tendo a resposta para a pergunta: como é que é um governo Trump sem nenhum tipo de moderação por parte do Congresso e por parte do Supremo? É um governo que está tentando mover uma série de atitudes que eram atitudes que estavam dentro do, inicialmente, lá em 2010, muito na periferia do Partido Republicano, e que a partir de 2016 se tornam o Partido Republicano. Entre 2016 e 2020, no primeiro mandato do Trump, o que aconteceu é que ele teve dificuldades, primeiro com relação ao Congresso, porque o Partido Republicano também não estava totalmente trumpizado, né, não estava totalmente tomado por pessoas que estavam alinhadas com o Trump, ainda existia uma certa... republicanos contra Trump. Isso não existe mais de verdade, não no Congresso. No Congresso, hoje, todos os republicanos votam com o Trump, de forma alinhada. Por quê? Porque eles são muito punidos se votam contra, pelos seus eleitores. Volta para aquilo que a gente conversou antes, né? Parlamentares querem ganhar eleições. E por outro lado, os democratas não conseguem opor nenhum tipo de resistência. Em cima disso, a gente tem uma Suprema Corte norte-americana que hoje tem apenas 2 juízes liberais. Então tu tem uma Suprema Corte de 9 membros nos Estados Unidos, 11 membros, que está votando 9 vezes 2, 9 contra 2, na maior parte das políticas. Nos melhores cenários são 7 contra 4. Mas aonde tu não tem nenhum tipo de resistência com relação às medidas inconstitucionais que o Trump tem colocado do ponto de vista do executivo. Então, ele tem conseguido aplicar toda essa discursividade que antes encontrava algum tipo de resistência de forma muito, muito rápida e clara. E, de novo, isso não deveria nos pegar de surpresa. Isso é uma característica de governos de matiz autoritária. E o Trump nunca fingiu que ia fazer algo diferente. Sim. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. O Trump está fazendo exatamente o que ele prometeu que ia fazer. Em momento algum ele disse que não ia aplicar tarifas. Pelo contrário, em momento algum ele disse que não ia colocar a faca nas costas da Ucrânia. Pelo contrário, em momento algum ele disse que não ia dilacerar com Gaza. Pelo contrário, tudo isso foi prometido, né? E o problema que a gente tem não existe uma oposição capaz de, no nível político, oferecer resistência a isso nesse momento. A oposição nos Estados Unidos está extremamente perdida no sentido de oferecer resistência pragmática a todas essas questões. Encurralada, tá né, organizando professor? protestos. Está oferecendo protestos. Uhum. Né? Tem alguns protestos acontecendo, mas a gente sabe da efetividade desses protestos nesse momento. O que vai machucar o Trump é se ele perder o eleitor que virou para ele na última eleição, certo? E se na próxima eleição esse eleitor punir ele no voto. Porque, para mim, Roberta, esse é o dado principal dessa rejeição. Eu acho que tem uma leitura rápida dessa rejeição que diz: essa rejeição custa a eleição congressional para o Trump ano que vem. Nós não sabemos disso ainda. É um indicativo, ok? Você tem que ser um pouco inconsequente para ignorar esse dado. Mas ele é só um indicativo. Tem muito mais coisa que teria que acontecer. Uma delas é: o eleitor que deixou de gostar do Trump tem que gostar o suficiente da oposição para votar na oposição. A gente não sabe se isso está acontecendo. Né? Então, esse é um dado que eu acho importante da gente pensar assim, na interpretação, inclusive, disso que tu está colocando. Então, o cara rejeita o Trump porque o Trump se comporta como um cara imprevisível. Tudo bem, mas ele vai aceitar o político convencional do Partido Democrata, que está lá se apresentando como um cara racional, bonitinho, né, de gravatinha. Ele vai querer esse cara agora? Não sabemos. Ou ele simplesmente vai sair fora e não vai votar. Ou pior, vai continuar votando nos trumpistas porque ele realmente detesta o democrata. Porque, de novo, os democratas estão pior avaliados que o Trump. Esse dado seria interessante se os democratas tivessem melhorado na percepção. Eles não melhoraram. Então, esse também é um dado que a gente tem que prestar atenção, porque se os democratas estão caindo junto, bom. Né? Então, eu gostaria de te dizer algo um pouco mais otimista com relação a esse dado. Eu acho que ele indica algo importante, mas é uma parte de uma história um pouco mais complexa que inclui isso. Daqui a pouco as pessoas votam no Trump, nas ideias do Trump, porque em alguma medida elas gostam do que ele está dizendo.
E é perturbador pensar nisso, mas esses 35% que continuam aprovando, eles estão vendo tudo isso e dizendo, é isso mesmo. Eu concordo. É isso mesmo, Donald. Né? Era isso que a gente queria. Né? E se esses 35% são 50% dos eleitores motivados, bom, esse é o jogo. Né? Então, é um equilíbrio político difícil de avaliar. Vamos ficar de olho nos próximos 100 dias, ou melhor, vamos ficar de olho antes, né? Talvez nos próximos 30 dias, porque até lá tudo pode acontecer. Professor 30 Fabrício dias são uma Pontin... eternidade, Roberta. Exatamente, ainda mais para um presidente chamado Donald Trump. Professor Fabrício Pontin, obrigada, viu, por sua participação no Em Detalhes, e volte mais, volte sempre. Muito obrigado, Roberta, sempre um prazer estar com vocês aqui no ICL. E se você gosta do jornalismo corajoso do ICL, eu te convido a apoiar o nosso trabalho. Sabe como? Vamos lembrar que o ICL Notícias é totalmente independente de patrocinadores, de monetização ou publicidade. Por isso, você sabe que nós somos 100% financiados pela nossa comunidade do ICL. E aí, nessa semana, além de apoiar o nosso jornalismo investigativo e corajoso, o ICL está fazendo um mega pacote com prêmios que você vai gostar. Olha só, a gente tem o livro A Última Chance, do Eduardo Moreira, tem também o livro A Serviço da Repressão, do grupo de pesquisadores que estudou o envolvimento da Folha de São Paulo com a ditadura militar. Tem também um pôster exclusivo, Anistia é Golpe, tô de olho nele. Tem também a coleção de ímãs de geladeira e certificado digital de membro solidário do ICL. Para assinar, é só correr lá em emdetalhesicl.com.br. emdetalhesicl.com.br. É super rápido e com a sua assinatura você está fortalecendo o nosso jornalismo, fazendo com que ele chegue ao maior número de pessoas e em todos os lugares. Combinado? O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti. Cadê a prevenção? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui no Paraisó. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICL só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.